Muito bem, nós estamos aí em Ruth, capítulo 4. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, faça isso agora. Ruth 4, nós vamos ler do versículo 13 até o final. Ruth 4, verso 13, diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. Seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador na tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Muito bem, meus irmãos, estudando esse texto e pedindo para Deus uma iluminação para a gente entender, pedindo para Deus um estudo que pudesse ser pertinente para nós. Deus colocou no meu coração a arte de não viver em vão. E é sobre isso que eu gostaria de comentar com vocês, a gente pensar juntos sobre a arte de não viver em vão. Os últimos versículos desse livro trata exatamente deste assunto, deste tema. Sou muito grato a Deus porque Ele me levou a estudar esse livro, nós estamos chegando ao final. Isso me fez muito bem, além de trazer à minha vida, em particular, grandes desafios que estarão para sempre, no meu coração, na minha mente. Eu sei que quando a gente ensina a palavra de Deus com fidelidade, a gente agrada a alguns, outros não, e eu tenho vivido isso nos últimos 40 anos. E com este livro não é diferente. Alguns certamente foram edificados, entenderam, outros acharam que não valia a pena, e cada um reage da sua própria maneira, Mas a minha esperança é que todos nós tenhamos sido abençoados, edificados, porque toda vez que nós abrimos a palavra de Deus para ler com humildade, para ler com espírito realmente de aprendiz, Deus fala com a gente. Deixando de lado isso, vamos ao que realmente nos interessa nessa noite. Uma coisa interessante, meus irmãos, eu pratico isso normalmente, mas uma coisa que eu acho interessante é a gente ler as placas que ficam nos túmulos. Não sei se alguém tem esse hábito, mas eu tenho. Sempre que eu participo de algum sepultamento, indo até o cemitério, eu gosto de ler as placas que ficam nos túmulos. Eu fico pensando que naqueles túmulos encontram-se mães, encontram-se pais, avós, tios, filhos, gente culta, doutores, gente simples, ignorantes, que mal tiveram oportunidade de estudar e de aprender alguma coisa. E o que a gente encontra, na maioria das vezes, são mensagens que expressam saudade, expressam lamento, expressão de dor, de angústia, de alguma forma, de saudade. A realidade é que um dia todos morreremos.
mas o assunto que menos gostamos de falar normalmente é sobre a morte. Preferimos adiar o assunto. E talvez você já esteja aí se perguntando por que encerrar um livro falando sobre morte. Sabe por quê? Porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos a morte. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Você só pode dizer que é um cristão quando estiver preparado para dizer o seguinte: a morte não é maldição para mim. A morte não é mais um aguilhão a me ferir. A morte não me mata mais, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, como diz o apóstolo Paulo. Portanto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deixa eu te dar uma estatística bem realista que eu li há pouco tempo. Se você não está preparado para morrer, tome muito cuidado em casa, pois 17% dos acidentes fatais acontecem em casa. Se você não está preparado para morrer, tome muito cuidado ao andar de carro, porque 25% dos acidentes fatais acontecem nos automóveis. Se você não estiver preparado para morrer, melhor não ficar passeando por aí pela rua, porque 20% dos acidentes fatais acontecem com os pedestres. E se você não está preparado para morrer, então não ande de avião, porque 6% dos acidentes fatais acontecem nos aviões. Além disso, se você não está preparado para morrer, tome cuidado, porque a qualquer hora você vai morrer. Todos nós vamos. E se você não estiver preparado para morrer, então você não está pronto para viver. Já que um dia morreremos, como então passar pela vida de sorte que vale a pena, de sorte que ao terminarmos, nós possamos dizer assim, valeu a pena, porque é isso que realmente importa. Uma vez eu visitei, a propósito, um senhor bem velho, não crente, não tinha Cristo na vida, e eu perguntei para ele estava com mais de 80 anos, eu perguntei para ele, o senhor me permite perguntar se valeu a pena viver até agora? A resposta dele foi, não, a vida não vale a pena. A gente sofre, a gente padece, não vale a pena. Eu perguntei para uma senhora, no mesmo dia, uma senhora com 90 anos, crente, fiel, eu disse para ela, minha irmã, valeu a pena viver? Ela disse, valeu a pena, porque eu vivi para Cristo, eu andei com Cristo, eu sei que estou no final, mas valeu a pena. Essa é a diferença. Você pode estar pensando que isso não tem nada a ver com o texto, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. Os 4 capítulos do livro de Ruth é a história de gente que nasceu, viveu e morreu. É a história de Noemi, é a história de Elimeleque, é a história de Malom, de Quilion, de Ruth e de Boaz. Todos eles morreram. Veja que no verso 22, nós temos aí algo interessante, uma dica interessante. A história diz, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Com base nesse versículo, dá para calcularmos mais ou menos quantos anos depois da morte, né, de Obed, de Ruth, de todos eles, quantos anos depois a história de Ruth e Noemi foi escrita. Sabe quantos anos? Mais ou menos 120 anos depois que morreram. Portanto,
Nós temos aqui um livro que foi escrito pelo patriarca, profeta, sacerdote Samuel, a respeito de uma família que existira há 120 anos atrás. Sabe qual é a minha pergunta? A minha pergunta é a seguinte: se alguém fosse escrever a sua história, a história de sua vida, 120 anos depois de sua morte, o que diriam de você? Algum dia alguém pode querer contar a sua história, e o que ele diria a seu respeito? Que a sua vida valeu a pena? Ou que a sua vida foi jogada fora, foi gasta inutilmente? Minha pergunta é: o que nós estamos produzindo? O que temos produzido? Tendo isso em mente, eu gostaria de passar para os irmãos agora, aliás, a partir de agora, 10 conselhos práticos de como viver bem para daqui a 100 anos, ou 50 anos, ou 20 anos, não importa. Se alguém for contar a história de sua vida, possa contar de tal maneira que tenha orgulho de falar dela. Valeu a pena conhecer aquela pessoa. A vida daquela pessoa valeu a pena. Então, minha pergunta é: como viver bem? Eu vou passar para vocês hoje apenas 5 conselhos, porque senão eu vou cansá-los. E vou terminar na próxima quarta-feira com mais 5. Preste atenção nisso, então. Como viver bem? Primeiro conselho: sua vida só valerá a pena se você tiver um nobre propósito. Sua vida só valerá a pena se você tiver um nobre propósito. O começo do versículo 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth. Boaz deu um propósito à sua existência. Lembra que antes de Ruth, Boaz trabalhava, ganhava dinheiro, vivia bem, mas ele não tinha um propósito, uma razão de ser que realmente valesse a pena. Era aquele indivíduo que trabalhava para viver, vivia para trabalhar, trabalhava para viver, vivia para trabalhar e assim por diante. Era a rotina da vida de Boaz. Meus amados irmãos, não vivamos só para trabalhar. E não trabalhemos só para viver. Nós precisamos dar um propósito à nossa existência. Precisamos fazer com que a nossa vida tenha um ideal pelo qual lutar e que vale a pena lutar por ele. Um ideal pelo qual nós vamos nos entregar, nos dar, nos consagrar. Um propósito que vale a pena viver e morrer por ele. Viver sem propósito é estragar o dom mais precioso que Deus nos deu. Por isso, o primeiro conselho de como podemos viver bem é exatamente este: precisamos ter um propósito para a nossa existência. Qual é o nosso propósito nobre para a vida? O meu propósito é servir. Amém, graças a Deus, esse é um grande propósito. O meu propósito é pregar o evangelho para todas as pessoas com quem eu me encontrar. Aleluia, esse é um grande propósito. O meu propósito é criar meus filhos para serem missionários. Olha que coisa boa, amém por isso. Esse é um propósito maravilhoso, colocar missionários nesse mundo. O meu propósito é me casar para dar sentido à minha vida. Amém, graças a Deus por isso. Qual é o propósito da nossa existência? Então, esse é o primeiro princípio. A vida terá valido a pena se tivermos um propósito nobre. Segundo conselho: a nossa vida, valerá a pena
se ela não for dedicada a buscar coisas extraordinárias, mas for dedicada em fazer o trivial extraordinariamente bem, porque o comum nas mãos de Deus é excepcional. Ficou meio grande esse princípio, né? Deixa eu repetir. A nossa vida só valerá a pena se ela não for dedicada a buscar coisas extraordinárias, mas for dedicada em fazer o trivial, o comum, extraordinariamente bem. Porque o comum nas mãos de Deus é excepcional. É interessante que o verso 13 diz assim: e ela lhe foi por mulher. Nada mais. Ela lhe foi por mulher. O que foi que Boaz fez para dar sentido, para dar objetivo à sua vida? Casou-se com aquela mulher, casou-se com Ruth. É uma coisa tão trivial, é uma coisa tão comum, nada demais, mas veja como Boaz fez isso. Foi feito de uma maneira excepcionalmente bem feita. Os irmãos se lembram como isso foi feito? Ele não simplesmente se ajuntou com Ruth e disse, agora estamos juntos mesmo, vamos ficar juntos, vamos morar juntos, como acontece com os jovens hoje, né? Se conhece hoje, amanhã já está morando junto. Boaz não fez isso, mas ele casou-se, e casou-se na presença de testemunhas. E ele disse, fiquem sabendo todos vocês que Ruth agora, de agora em diante, é minha mulher. Ele fez o simples, ele fez o comum, excepcionalmente. Quando buscamos somente o extraordinário, nós jogamos fora os momentos simples do dia a dia. Quantos pais buscam extraordinariamente a riqueza para os seus filhos e esquecem o comum, esquecem o trivial. O trivial é abraçar os filhos, é amar os filhos, é valorizar o relacionamento com os filhos, é andar com os filhos, é brincar com os filhos, é estar com os filhos, e isso vale mais. Quantos maridos estão buscando o excepcional e estão esquecendo de ser amigos de suas esposas, de ser amantes de suas esposas? Estão deixando de fazer o mais importante excepcionalmente? Quantos estão atrás de grandes coisas e esquecem as pequenas? E Deus gosta de usar as coisas pequenas para confundir as grandes. Então, irmãos, nós só temos vivido bem a nossa vida se tivermos um propósito, primeiro. Segundo, se ao invés de ficarmos buscando coisas extraordinárias, fizermos extraordinariamente bem as coisas simples da vida, porque o comum nas mãos de Deus é excepcional. Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio, a vida só terá valido a pena se a maior herança que deixarmos for a doçura. A frase seguinte do verso 13 diz assim, então a conheceu. Sabe o que significa conhecer aqui? Significa que ele a amou profundamente, docemente, amavelmente. É isso que significa. A vida só tem sentido se a maior herança que deixarmos for a doçura, a bondade, o amor. Eu li há tempos atrás a história de Nobel. Nobel foi o inventor da dinamite. O irmão de Nobel morreu e o jornalista pensou que quem tivesse morrido fosse o Nobel. Fez uma confusão, pensou que era Nobel. E ele fez, então, uma reportagem sobre a vida de Nobel. Quando Nobel abriu o jornal e viu a manchete, Alfred Nobel morreu.
Ele disse que então se interessou em saber o que tinham falado a respeito dele, o que tinha escrito a respeito dele. E diz a história que ele começou a ler, e no meio da reportagem ele ficou profundamente triste. Por quê? Porque a única herança que ele, Nobel, deixara para a humanidade era a descoberta da dinamite, que servia para destruir vidas, que servia para matar pessoas. Nesse momento em que ele reavaliava a sua vida, ele pensou o seguinte e decidiu o seguinte: então eu vou deixar toda a minha fortuna num prêmio que será chamado Prêmio Nobel. Nesse Prêmio Nobel, nós vamos valorizar as pessoas que contribuem não para a destruição como eu, e sim para o bem da raça humana. E foi daí que surgiu o famoso Prêmio Nobel que nós conhecemos. Irmãos, o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos não é dinheiro, não é fama, nem é poder. A maior herança que podemos deixar é uma memória doce. Quem parte deixando uma memória doce não viveu em vão. Portanto, se eu posso dar um conselho, meu conselho seria o seguinte: não corra atrás de dinheiro. Não que dinheiro não seja importante, claro que se tiver dinheiro é bom. Mas não corra atrás de dinheiro. Não corra atrás de fama. Não corra atrás de poder. Sabe por quê? Porque um dia você encontrará um outro grande, e aquele outro grande que não valoriza nem dinheiro, nem fama, nem poder. E naquele dia que você se encontrar com ele, descobrirá quão pobre foi toda a sua existência. Se o que você fez foi correr atrás de dinheiro, poder e fama. Eu creio, meus queridos, que a maior herança de Jesus para nós não foram os milagres, embora eles sejam tão importantes, com lições tão preciosas. A maior herança que Jesus deixou para nós nem foram as palavras lindas que ele pronunciou no Sermão da Montanha, apesar da importância do Sermão da Montanha, que nos dá as diretrizes do reino dos céus, né? Maravilhoso sermão. Mas eu creio que o que mais tem que nos apaixonar em Cristo é exatamente a sua doçura, o seu exemplo. Quando ele vem entrando na cidade de Naim, e de lá sai uma viúva que vai enterrar o seu filho único, ele com ternura e com doçura olha para aquela mulher e diz: mulher, não chores mais. Compaixão. Que compaixão, não chores mais. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando alguém se lembra de você, lembra-se do quê? De uma pessoa amarga, de uma pessoa triste, de uma pessoa acabrunhada, desesperada? Que herança você vai deixar? Que seja um espírito meigo, que seja a maneira como você abraça as pessoas, principalmente as crianças, que seja como você diz palavras de carinho, como você cumprimenta, como você sorri, o brilho dos seus olhos. Seja essa a herança que você deixe. Aí a sua vida terá valido a pena. E aí a gente vai escrever e dizer: valeu a pena. Este é o terceiro conselho que nós encontramos aqui. O quarto conselho: nossa vida terá valido a pena se inspirarmos nos outros a bondade.
Interessante que o verso 14, quando as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar resgatador, seja afamado em Israel o nome deste. Qual a herança que Boaz deixou? Ele amou Ruth, e mais do que isso, a herança de Boaz foi que ele foi um homem bondoso. A maior herança que ele deixou foi a bondade. A maior herança que deixamos para os nossos filhos é a memória de uma pessoa bondosa. Lembra que Boaz reparte o que tem com Ruth. Ele não guarda para si, ele reparte. Pois essa é a maior herança. A herança de podermos crescer na presença de Deus, de nos apropriar de Deus na nossa vida, de sermos bons, de sermos abençoadores, de sermos hospitaleiros, de sermos agradáveis. Como é bom quando a gente entra numa casa de alguém que é hospitaleira e a gente se sente bem, se sente em casa. Como é bom, como a gente é abençoado, é isso. Então a nossa vida terá valido a pena se inspirarmos nos outros a bondade. O que nós temos inspirado nas pessoas? Esse é o quarto princípio. E o quinto princípio que eu quero passar hoje é o seguinte: nossa vida só terá valido a pena se a nossa reputação for um espelho do nosso caráter. Deixa eu repetir, nossa vida só terá valido a pena se a nossa reputação for um espelho do nosso caráter. Irmãos, reputação é aquilo que eu transpareço para os outros. Caráter é aquilo que eu transpareço para Deus. No verso 14, a última parte diz, seja afamado em Israel o nome de Boaz. Que a reputação de Boaz se espalhe por todo Israel. Que a nossa reputação seja o espelho a refletir o nosso caráter. Sabe por quê? Porque, infelizmente, tem muita gente que tem uma boa reputação, mas tem um péssimo caráter. Lembre-se de uma coisa, reputação é o que os homens veem em nós. Caráter é o que Deus vê em nós. Que a nossa reputação seja como a de Boaz, que transparecia para os outros exatamente o que ele era diante de Deus. Ele não representava, não usava máscara. Então, a vida que nós vivemos não será em vão se a nossa reputação for um espelho do nosso caráter. Esse é o quinto princípio. Irmãos, nós temos, como eu disse, mais 5 princípios de como podemos fazer com que a vida valha a pena. Mas, como eu disse, eu vou deixar para a próxima quarta-feira. Quem puder estar conosco na próxima quarta vai pegar os 10 conselhos. Por enquanto, vamos ver o que nós temos aprendido até aqui. Primeiro, a nossa vida só valerá a pena se tivermos um propósito nobre. Segundo, a nossa vida só terá valido a pena se buscarmos fazer o trivial extraordinariamente bem, porque o comum nas mãos de Deus é excepcional. Terceiro, a nossa vida só terá valido a pena se a maior herança que deixarmos for a doçura. Quarto, a nossa vida terá valido a pena se inspirarmos dos outros a bondade. E quinto, a nossa vida terá valido a pena se a nossa reputação for um espelho do nosso caráter. Que seja assim, meus irmãos, para que nós possamos ser instrumentos para a glorificação do nosso Deus, porque a vida assim glorifica a Deus.